Seus reforços no Palmeiras não vêm ao menos uma boa notícia envolvendo justiça, com a possibilidade de faturar 61 milhões de reais. Vídeo de hoje do canal da Nicola explica em detalhes essa história e fala também sobre as últimas no mercado. Você sabia que Andrei, jogador do Vasco, está bem perto de deixar o Cruz Maltino? Fala ainda sobre o Cruzeiro, vai contratar reforços para a temporada? Por que o Corinthians não aceitou a oferta da Mercedes? E o que o Timão pede em contrapartida? Te atualizo ainda sobre uma notícia que envolve a atenção de clubes brasileiros sobre a janela de transferências. A CBF cogita aumentar o prazo para inscrições. Tudo sobre o recorde negativo da seleção brasileira que fracassou diante do Marrocos. Fala ainda sobre mercado, bastidores, finanças e muito mais. Tenho certeza que você vai curtir o vídeo. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo o que acontece com o seu clube. Para não perder nada, é só apertar o botão vermelho de inscreva-se, ativar as notificações e aquela coisa toda. Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que não deixa você nem sequer um dia sem apostas. Esse domingo, por exemplo, tem Copa do Nordeste com ABC e Náutico, Ceará e CSA, Sport e CRB. No Campeonato Gaúcho, partida de volta entre Internacional e Caxias. No Campeonato Baiano tem Jacuipense e Bahia. Para fechar na Copa Verde, Paysandu e Remo, Cuiabá e Goiás. Você não vai ficar fora dessa, né? Para participar é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça agora mesmo o seu cadastro e use o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a audiência da seleção brasileira no jogo desse sábado contra Marrocos. A Band registrou 11 pontos de média de audiência em São Paulo e só ficou atrás da Globo. Já a ESPN, entre as TVs fechadas, liderou com folga, 3,8 pontos de média contra 0,1 do Sport TV no período. Galvão Bueno fez sua estreia do seu canal aqui no YouTube com a transmissão do Jogo do Brasil e chegou a registrar 1.200.000 espectadores únicos de forma simultânea no canal GB. Bora falar sobre Ray Ramos e o São Paulo. O tricolor tem no lateral direito, ex-ituano, seu 10º reforço na temporada. Uma constatação importante. São Paulo ainda tem menos reforços do que saídas. Saíram 12 atletas em relação ao elenco do ano passado e a folha salarial tricolor caiu em 3 milhões de reais, de 15 milhões para 12 milhões por mês. Para fechar o giro de notícias, contar que só 4 técnicos vão começar o Brasileirão com mais de um ano no cargo. São eles Abel Ferreira do Palmeiras, Vojvoda do Fortaleza, Rogério Ceni no São Paulo e Luiz Castro no Botafogo. E a saideira do giro de notícias, Cruzeiro e Red Bull Bragantino se enfrentam na próxima quarta-feira em Bragança Paulista, amistoso que terá o jogo transmitido nos canais de YouTube dos dois clubes, do Red Bull Bragantino e do Cruzeiro. É a oportunidade de você não perder a partida. Bora falar sobre o Corinthians e explicar por que o acordo com a Mercedes, que envolvia um patrocínio, não prosperou. Mercedes procurou recentemente o Corinthians, sugerindo que o Timão ganhasse 2 ônibus, um para o time principal, outro para o time júnior. Esses ônibus seriam, obviamente, todos transformados e modelados de acordo com a disposição e a intenção do Corinthians. E, em troca, a Mercedes gostaria de ter seu logo na camisa alvinegra e de ficar com um camarote na Neoquímica Arena. O negócio emperrou exatamente quando envolveu a camisa. O Timão avalia, de acordo com a ajuda da Mercedes, que os 2 ônibus valem 5 milhões de reais, 2 milhões e meio para cada um. O grande problema é que a camisa do Corinthians, no lugar onde a Mercedes gostaria, acima do peito, não sairia por menos de 10, 11, talvez até 12 milhões de reais. Então o Timão quer essa diferença para que a negociação evolua. Mercedes não está disposta a colocar dinheiro e dificilmente qualquer tratativa a respeito desse assunto vai avançar. O Corinthians entende que seria importante ter ônibus novos, os ônibus atuais já bastante desgastados, mas não vai facilitar a negociação, levando em consideração que a camisa do time profissional vale mais do que a Mercedes imagina. Uma alternativa seria de o Corinthians oferecer outras opções, como por exemplo a camisa de treinos, a camisa reserva, de aquecimento, enfim, mas ao que parece o negócio está bem distante de ser concretizado e não deve rolar. Bora falar agora sobre Andrei, jogador do Vasco, cada vez mais longe de permanecer no clube. Quando o Vasco se acertou com o Chelsea o empréstimo até junho, existia enorme expectativa do Vasco de que ele pudesse ficar até dezembro.
porque o Andrei poderia não conseguir os pontos, a classificação necessária para jogar a Premier League. Mas como foi titular da seleção brasileira contra Marrocos, derrota por 2-1 da seleção, daqui a pouco a gente fala sobre o jogo, o Andrei conseguiu pontos importantes. Nesse momento, o volante tem 11 dos 15 pontos que precisa para conseguir a classificação e o status de atleta da Premier League. Esses 4 pontos finais devem ser obtidos com a presença dele na Série A do Campeonato Brasileiro. O fato de ser jovem e estar na elite do futebol brasileiro vai lhe garantir uma pontuação que resta para que o passaporte, o visto de trabalho acabe sendo emitido. O Vasco já foi informado dessa matemática, já sabe que terá o Andrei por apenas mais alguns jogos. Ele fica até o mês de junho. Em julho ele se apresenta para fazer a pré-temporada com o Chelsea e tem tudo para ser um dos grandes reforços do clube inglês na temporada 2023-2024. Era algo meio que esperado, algo meio que sabido. A convocação para a seleção brasileira é que acabou sendo o divisor de águas por assegurar pontuação importante para ele. Bora falar agora sobre o Cruzeiro. Raposa está atrás de reforços, isso sim é muito claro. Mas 2 nomes que foram especulados recentemente não chegarão. Chegaram a falar que o Natan, lateral direito do São Paulo, é uma das possibilidades. O Natan que virou titular recentemente no Tricolor e que deve ser vendido na metade do ano. Mas a ideia do São Paulo é vender o Natan para clubes do exterior. Ele tem vínculo até dezembro de 2024. Antes de gravar o vídeo, ainda chequei com uma fonte do Cruzeiro. A pessoa assegurou que o Natan nunca esteve nos planos. Conversei também com o Júnior Pedroso, que é o empresário do Natan, e o Júnior afirmou que existe sim o plano de se mudar, de levar o jogador para o futebol europeu, mas isso ainda depende de ofertas. Segundo nome especulado dentro do Cruzeiro é Henry Mosquera. É um atacante de velocidade que joga no Envigado da Colômbia. Faz ótima temporada, são 10 partidas, 3 gols e uma assistência. Um dos jogadores mais valorizados do futebol colombiano, não parece ser, dentro da realidade financeira do Cruzeiro, um investimento factível. O Cruzeiro tem apostado em jogadores baratos, em jogadores cujos direitos econômicos não sejam altos e com salários também dentro de uma realidade. O salário do Henry Mosquera estaria ok, não seria um problema. O grande problema é como convencer o Envigado a liberar o jogador por uma quantia menor do que a pedida pelo clube colombiano, levando em consideração que ele já tem outros interessados. Então, no Cruzeiro, a busca por reforços continua, mas os 2 nomes trabalhados ou especulados recentemente não vingaram. Quero aproveitar o assunto reforços para trazer uma notícia que é boa para todo mundo. A CBF ainda não oficializou, mas deve confirmar nos próximos dias a extensão da janela de inscrições no futebol brasileiro. Não sei se você sabe, mas a gente tem 2 janelas. A primeira bem grande, que começou em janeiro e se encerra no dia 4 de abril, ou seja, não na próxima terça-feira, na outra. A CBF recentemente abriu uma exceção para clubes que disputam as finais dos estaduais. Esses clubes poderiam negociar seus atletas após o dia 4 de abril. Isso porque as finais dos campeonatos estaduais vão acontecer no final de semana seguinte ao de 4 de abril. Só que diante dessa situação, vai liberar para uns, não vai liberar para outros, existe uma pressão grande de vários outros clubes para que a CBF seja um pouquinho mais condescendente. E estende-se essa janela de forma definitiva. E a tendência é que nos próximos dias os integrantes da CBF anunciem de forma oficial que a janela, a primeira janela do futebol brasileiro, se encerra apenas no dia 20 de abril. Ótima notícia, por exemplo, para o Palmeiras, que ainda busca reforços, para o Flamengo, que não conseguiu trazer gente, para o Cruzeiro, para o Vasco, enfim, todo mundo que quer se reforçar e quer melhorar seu time. Vale a lembrança de que a segunda janela é bem mais curta, dura aproximadamente um mês. Ela vai de 3 de julho a 2 de agosto. E depois disso, os clubes não poderão mais se reforçar com atletas na temporada de 2023. Quem não chegar até 2 de agosto vai poder ser registrado apenas no próximo ano. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro, informação importante do Galo. O jornalista César Luiz Merlo, que é argentino e cobre o mercado, afirma que o Atlético fez proposta milionária a Matias Rojas, jogador do Racing. Daqui a pouco eu trago a posição dos dirigentes do Galo sobre o assunto. Antes, só contar um pouquinho sobre o Matias Rojas, o atleta que é paraguaio, vive o melhor momento da carreira dele, 27 anos de idade, tem contrato com o Racing da Argentina até 30 de junho. Salário, tempo de contrato e luvas já teriam sido sugeridas ao atleta. O vínculo com o Galo, em caso de sim, só terminaria em dezembro de 2026. Também de acordo com o César Luiz Merlo, essa grana
do Atlético teria sido obtida com saídas recentes de Ademir e Sacha. Ademir vendido para o Bahia, negócio que vai render mais ou menos 10 milhões de reais ao Atlético. O Sacha a caminho do Red Bull Bragantino, em negócio que vai restar, vai sobrar ao Atlético 4 milhões de reais livres de impostos. O Matias Rojas vive um momento bem legal. É um meio atacante que pode jogar pelo lado do campo, mas também organizando e centralizando as ações. São 8 jogos e 4 gols na temporada. Esses 4 gols marcados todos nos últimos 5 jogos pelo clube argentino. Pois bem, o que eu ouvi de um dirigente importante do futebol do Galo sobre Matias Rojas? Abre aspas. Nunca sondamos ou negociamos esse atleta. E reduzimos a folha por ordem dos investidores e do presidente. É muito difícil fazermos a reposição nessa janela, fecha aspas. Então, esse dirigente já fez um apanhado de respostas. Primeiro, afirmou que Matias Rojas não interessa. Enfim, às vezes as pessoas falam coisas para omitir ou para dar uma despistada para não gerar problemas até para o próprio atleta. Depois, sobre a redução da folha, é importante contar ou constatar que essa redução atende ao anseio de quem manda no Galo, porque a conta não estava fechando. E aí a pessoa ainda completa, dizendo que nessa janela dificilmente vai haver reposição. É importante só lembrar que o Matias Rojas chegaria ao Atlético na próxima janela, na janela da metade do ano, levando em consideração que o seu contrato com o Racing termina em 30 de junho. Tire suas próprias conclusões, vou ficar atento a essa história e qualquer novidade conto para vocês, beleza? Bora falar agora sobre o recorde negativo da seleção brasileira, que perdeu por 2-1 para Marrocos em Tanger, primeiro amistoso pós-Copa do Mundo. Qual que é o recorde negativo? Desde 1990 a seleção brasileira não perdia um jogo pós-Copa. Olha quantas Copas passaram sem que o Brasil perdesse, ou empatava ou ganhava, e o Brasil conseguiu esse feito com o Ramon Menezes, técnico interino da seleção brasileira. O Brasil saiu perdendo na partida de ontem, falha ridícula do Emerson Royal. O Brasil conseguiu chegar ao gol do empate com o chute de Casemiro, falha do goleiro Bono do Marrocos, e aí no segundo tempo o Militão não conseguiu cortar bem a bola e o Brasil acabou levando o segundo gol. Gol da derrota, participações de Rony e Everton como titulares. Rafael Veiga entrou no segundo tempo, desperdiçou uma chance boa em cobrança de falta. Enfim, não gostei da seleção brasileira, não tenho a melhor das expectativas em relação ao futuro do Brasil. Bora falar agora sobre o Palmeiras para fechar o vídeo, informação importante. Palmeiras que tem demorado demais com reforços, tem ao menos uma boa notícia. O pessoal do UOL informou que no último dia 15, em primeira instância, o Palmeiras venceu uma ação contra a W Torre, ação milionária, de 61 milhões e 200 mil reais. É que o Palmeiras cobra de uma empresa chamada Real Arenas. Essa empresa foi criada pela W Torre para cuidar do Allianz Parque. E o Palmeiras entrou com uma ação cobrando esses 61 milhões e 200 mil por dinheiro que não foi repassado ao Verdão. Existe um acordo entre W Torre e Palmeiras que prevê o repasse de percentuais em cima de shows, de eventos, de espetáculos e até de jogos. Toda vez, por exemplo, que o Palmeiras não pode jogar no seu estádio, há uma multa a ser aplicada e a W Torre tem de repassar esse dinheiro. O problema é que a W Torre, de acordo com os próprios levantamentos feitos pela empresa, ela tem um relatório de receitas e aí o Palmeiras se baseou nesse relatório de receitas para constatar que muito dinheiro não está sendo repassado para o Verdão dentro daquele contrato firmado lá atrás, 61 milhões e 200 mil, valor que já inclui juros e correção monetária. Pois bem, a Justiça, em primeira instância, deu ganho de causa ao Palmeiras. Agora, a Real Arenas tem 15 dias para apresentar embargos à execução, ou seja, para se defender. A tendência é que esse processo ainda tenha outras instâncias. Não vai ser tão fácil assim ganhar o dinheiro, mas é um movimento importante do Palmeiras contra a W Torre e a empresa criada para cuidar do Allianz Parque. Só é importante lembrar que esse processo não tem nada a ver com aquele outro que dizia a respeito à divisão das cadeiras. É outra situação que acabou se tornando algo judicial, algo na justiça, mas essa questão da cobrança em si, por mais que demore, ela deve acabar em vantagem ou a favor do Palmeiras com muitos milhões de reais em caixa. Sobre reforços, nenhuma novidade em relação a Richard Rios e Arthur. Prometo ficar atento a qualquer coisa, conto pra vocês. Beleza? A gente se encontra à noite. Abraço, tchau!